No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre os maiores erros que você pode cometer na Bolsa de Valores. E só lembrando que essa é a parte 2 do vídeo, você pode assistir ela sem ter visto a parte 1 sem problemas, você está no canal Apertando Conhecimento e esse é o tema do vídeo de hoje. E no vídeo de hoje, basicamente, a gente vai trazer os maiores erros de posts no Instagram, que se você seguir os conselhos desse post, você vai cometer erros enormes nos seus investimentos. E o objetivo desse vídeo é deixar o investidor imune a esses erros graves que essas publicações sugerem que sejam ótimas coisas para o investidor fazer. Começar já com a primeira publicação, que é um erro tremendo, é você comparar quanto de dinheiro investido no fundo imobiliário Habitat você precisaria ter e correlacionar isso com os dividendos que você receberia mensalmente. Só que isso aqui tem um ponto muito importante, que o fundo imobiliário Habitat ele é um fundo de CRI extremamente arriscado. Ele paga muito, mas para quem está disposto a correr o risco desse fundo imobiliário. Por ser um fundo imobiliário muito arriscado, você não vai ter 100% dos seus investimentos alocados no Habitat. Você vai ter apenas uma pequena parte. Um outro ponto muito importante é que ele é um fundo de papel, ou seja, o rendimento que ele paga, ele não é 100% real. Então, se você pegar esse valor que ele está pagando por cota e no shopping e sair gastando, daqui a 2, 3 anos vai ficar muito nítido para você que você está fazendo algo muito errado, porque você vai conseguir comprar cada vez menos coisas. Isso porque o rendimento de um fundo de papel tem também uma componente inflacionária que precisa obrigatoriamente ser reinvestida para você manter o seu poder de compra a longo prazo. E se você não entendeu muito bem o que eu falei, tá tudo bem, eu vou deixar aqui um link na descrição que explica um pouco melhor sobre o funcionamento de um fundo imobiliário de papel. Então seria muito mais correto você fazer essa projeção de dividend yield que você teria utilizando uma carteira com vários fundos imobiliários e não apenas um único FII isolado. Então, por exemplo, se você tivesse 500 cotas de Habitat, você teria investido um pouco mais de R$50 mil e teria 650 de rendimento mensal. Só que esses 650, obviamente, você teria que parte reinvestir e, obviamente, o risco desse fundo ele é consideravelmente alto. E só para o investidor ter um pouco mais de noção, para você ganhar com fundos imobiliários R$1.000 mensalmente, você precisa ter investido entre 125 mil a 50 mil reais. Essa diferença de 25 mil reais nesse valor que você precisa investir seria a diferença de risco que o investidor está disposto a correr. Seria 150 mil reais ou por volta disso, se você quisesse correr muito pouco risco e se você aceitasse correr um pouquinho de risco, mas dentro do normal, o que não é o caso do Habitat, aí seria muito mais próximo de 125 mil reais para receber R$1.000 por mês. E vale aqui só destacar que esse valor entre 125 e 50 mil reais é o tanto que você precisa ter para receber R$1.000 por mês já nesse mês. Se você quiser, por exemplo, receber R$1.000 por mês, mas daqui a 5 anos, esse valor cai bastante. Mas agora indo para o nosso segundo grande erro que a gente tem em posts do Instagram, é esse post aqui que fala sobre empresas que têm pelo menos 15 anos de lucros consecutivos. E aí você olha para esse post e pensa, nossa, 15 anos essas empresas têm lucro consecutivo, devem ser ótimas empresas, certo? E a maioria delas realmente são. Nessa imagem a gente tem muitas empresas muito interessantes e algumas delas inclusive eu tenho em carteira. Mas tem um ponto importante aqui que o investidor tem que levar em consideração, que é o fato da Grendene. A Grendene aí, ela está mais perdida que azeitona em bolo. E a Grendene atualmente não é considerada uma boa empresa. Isso porque ela tem fábricas lá no Ceará e basicamente ela tem um acordo com o governo do estado do Ceará que ela paga muito menos imposto, mas em troca ela não distribui dividendos. Ela apenas distribui JPC. E qual que é a diferença entre o dividendo e o JPC? Muita gente não sabe, mas o dividendo ele é uma parte do lucro da empresa. O JCP, por sua vez, seria o lucro sobre capital próprio. Ou seja, a empresa tem um capital em caixa, ela deixa esse capital aplicado em renda fixa e o rendimento desse capital em renda fixa pode ser distribuído como juros sobre capital próprio, que é exatamente o que acontece com o caso da Grendene. Ela tem lucro acumulado de muitos anos, ou seja, ela tem um caixa gigantesco de mais de 1,1 bilhão de reais. Isso equivale a aproximadamente 20% do valor total da empresa. Ou seja, 20% de tudo que a empresa vale é simplesmente dinheiro que está aplicado em renda fixa. E que ela não pode distribuir esse dinheiro como dividendos, senão ela perde esse acordo com o estado do Ceará. Então a única coisa que ela pode fazer é ou usar esse dinheiro para investir ou distribuir o JPC. E qual que é o problema que a Grendene tem na realidade? Que atualmente o lucro da empresa vem mais da parte de remuneração de caixa
do que da própria venda de sapatos. O investimento em Grendene está muito atrelado ao que vai acontecer com a renda fixa. E os acionistas majoritários de Grendene, quem realmente é dono da empresa Grendene, está muito satisfeito com a situação atual. Porque os donos da empresa estão muito confortáveis simplesmente recebendo o juro sobre capital próprio e vivendo daquela forma mesmo. Então eles não têm desejo de investir esse dinheiro em alguma coisa, porque o tanto que eles estão recebendo de JPC para eles está bom. Então a empresa fica meio que jogada a esmo e ela vem perdendo aí consideravelmente a participação no mercado de sapatos para outros concorrentes. E agora a gente vai falar do terceiro grande erro, que na minha opinião é o mais importante, mas se você estiver gostando desse vídeo, eu vou pedir para você se inscrever no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos, e se você já for inscrito, eu vou pedir para você deixar o like para ajudar na divulgação do canal. Mas agora a gente vai falar de um outro gigantesco erro de investimento que muita gente comete. Primeiramente, só vale uma menção honrosa ao Luiz Barsi, que certamente é um dos maiores investidores do Brasil, e teve uma infância extremamente humilde e hoje é bilionário, e conseguiu tudo isso através de investimentos. Mas um erro muito grande que as pessoas cometem é copiar a carteira de pessoas famosas e acharem que vão ter o mesmo resultado que elas. Pois bem, você não vai ter o mesmo resultado se você simplesmente copiar a carteira de alguém. Porque por mais que você tenha os mesmos ativos e nos mesmos percentuais que o Barsi, por exemplo, você não vai conseguir mais comprar as ações que ele comprou no mesmo preço que ele conseguiu pagar. Um exemplo bem nítido de tudo isso é a Unipar. A Unipar foi uma empresa que o Barsi comprou há 10 anos atrás e na época ela custava por volta de 2 a 4 reais. Na verdade ela fica entre 2 e 4 reais de 2010 a 2014, se eu não me engano. E basicamente a Unipar ela tinha duas linhas de negócio. Uma dava muito lucro e a outra dava muito prejuízo. E ela percebeu que seria muito bom para a empresa se ela simplesmente vendesse a parte da empresa que dava prejuízo e ficasse apenas com a parte que é lucrativa. Com isso, a ação saltou dos seus 2 a 4 reais para os mais de 90 reais atualmente. Com isso, a Unipar hoje é a maior posição do Luiz Barsi. Mas a Unipar não é a maior posição na carteira do Barsi porque é a empresa que ele mais acredita no futuro. Não, ela é a maior posição porque ela se multiplicou por muitas vezes. E por isso que hoje ela é uma parte considerável da carteira do Barsi. Você comprar a mesma proporção em Unipar no preço atual não vai te dar o mesmo retorno que deu para ele. Por isso que é um erro muito grande você copiar a carteira de uma pessoa famosa. Porque você só vai ter o mesmo resultado se você comprar os ativos pelo mesmo preço que ela está comprando também. Caso contrário, você vai ter geralmente resultados muito piores. E esse vídeo vai ficando por aqui e eu vou estar deixando aqui no card e no link da descrição o link para a parte 1 desse vídeo que fala os maiores erros da bolsa e também o link que leva para o vídeo sobre CRIs. E se você ainda não for inscrito no canal, eu sugiro que você se inscreva para ficar por dentro dos próximos vídeos e até mais.